E aí, pessoal, tudo bem? Sextou, hein? Sexta-feira de quarentena, como vocês estão? A nossa entrevistada vai entrar rapidinho, mas antes eu queria passar para vocês a nossa agenda da próxima semana, rapidinho aqui. Essa é a nossa agenda da próxima semana, terça, quarta, quinta e sexta. Então teremos Henrique Avancini, Petrúcio Ferreira, Beatriz Ferreira e Fernando Meligeni estarão com a gente na próxima semana. A nossa sabatinada do dia, que entrará aqui agora, é a Bárbara Domingos, da ginástica rítmica. Deixa eu colocar ela aqui. Vamos ver aquele momento, aguardando. Oi, Aê! gente, E aí, Babi, tudo bem? tudo? E Como, contigo? tudo certinho? Como tá esse período de quarentena aí? Tá sendo um pouco difícil, mas a gente tem que se acostumar, né? Tem que tentar entrar na rotina. Como foi desde que começou tudo isso? Você voltou para casa? Você tá morando no Nordeste, não é? Não, eu fiquei até um tempo em Aracaju, né, treinando lá com as meninas, Uhum. mas eu voltei um mês antes da gente entrar em quarentena, mais ou menos. E cheguei a treinar um pouco aqui no ginásio, onde eu moro, em Curitiba, mas aí teve que parar tudo e começar a treinar em casa, não teve jeito. Entendi. Já tá quanto tempo aí de quarentena? Já tá batendo um mês? Bateu um mês essa semana já. Passou muito rápido, mas nossa, é difícil ficar em casa, viu? É, imagina, ainda mais para vocês, né, que estavam acostumados com uma rotina e tudo mais. Como foi essa adaptação para dentro de casa, assim? Como tem sido a sua rotina? Foi um pouco difícil no início, até porque a gente precisa de muito espaço e altura, né? Então no início foi um pouco complicado, mas a gente conseguiu adaptando. Cada dia eu treinava num lugar aqui da casa, porque né, não tinha muito espaço. Mas infelizmente agora eu tive que dar uma afastada da ginástica, porque eu tô com uma lesão no quadril. Ela já vinha decorrente desde o ano passado, mas a gente não teve tempo para se recuperar, curar e até porque esse ano né, ia ter as Olimpíadas, então a gente preferiu para né, ir treinando quanto eu aguentava. E daí, como teve essa situação, tanto que quando eu entrei em quarentena, eu continuei treinando em casa, mas com um pouco de treino que eu tava treinando, ainda eu sentia muita dor. Então a gente preferiu dar uma segurada agora, tratar, para quando acabar tudo isso, voltar a treinar normal e voltar 100%. E qual é o tratamento? Você disse que é no quadril, é isso? O que é Eu tô fazendo. exatamente, assim? Aham. Eu tenho uma síndrome do impacto né, no quadril. Tem também uma má formação entre a bacia e o fêmur. Então, Uhum. assim, é uma lesão delicada. Então, eu tô fazendo fisioterapia todos os dias. Dia e noite, fisioterapia para voltar o quanto antes. Entendi. Então, sua rotina de quarentena tem sido aproveitar essa físio aí. É, a gente não treina, mas a gente tá fazendo físio, né? Que, querendo ou não, é um treinamento, faz parte do treinamento. Com certeza. E se você pensar, acho que travou. Vamos lá. Voltou? Você está me ouvindo? Tô. Voltou. E eu queria falar com você exatamente disso que você está falando. Se você for pensar, é um tempo bom, né? Assim, tipo, para você foi positivo poder pensar nisso com calma, porque é muito importante você estar com o corpo 100%, né? E também foi uma decisão muito difícil pra gente, assim, sabe? Porque independente da quarentena, você já não treina muito, né? Um período grande de treinamento, então assim, eu não queria parar. Por mais que eu tava treinando pouco, eu não queria parar, foi uma decisão bem difícil. Teve que vir médico e falar, não, você tem que parar, porque senão não tem como. Então, assim, foi até, assim, tem que usar também essa situação que a gente tá por um lado bom, né? Que como tá tudo parado, não tem condições de sair de casa, então se recuperar, fazer fisioterapia certinho, tomar remédio certinho, se cuidar, que assim, se a gente se cuidar, quanto antes isso passa. Com certeza. E os médicos dão que previsão, assim, de quanto tempo de físio, como que funciona? Só o meu corpo vai dizer, assim, sabe? É uma coisa que o meu corpo tem que corresponder isso, sabe? Assim, entre 8 semanas de tratamento, mais ou menos, eles falam que já pode ter uma boa melhora, assim, sabe? Porque
Até porque o nosso corpo de atleta, ele corresponde mais rápido. Então, isso é um ponto positivo pra gente. Então, pode ser que em 8 semanas, mais ou menos, de tratamento, a gente já consiga ter um bom resultado. Não, excelente. Então a quarentena vem em ótima hora. Sim. É, A gente conversava muito com os atletas, desde o adiamento dos jogos, sobre ganhar tempo também para treinar, tudo mais. A gente sabe que uma pergunta foi respondida, mas a gente tem todo um calendário em aberto, né? Como que tá essa questão na modalidade de vocês? a nossa modalidade também está bem difícil. A gente não sabe ainda como que vai acontecer as competições, até tanto que agora em abril a gente já está viajando, ia ficar 2 meses quase fora competindo, ia competir 4 Copas do Mundo, que também seria classificatória para as Olimpíadas, e lá, direto da última competição da Copa do Mundo, a gente ia para o Pan-Americano, que era para a gente estar tentando disputar a vaga continental. Então, foi assim bem difícil. Muitas competições foram adiadas para o final do ano. A gente ainda não sabe se essas competições que realmente teriam agora no início do ano vão ter no final do ano. Então, a gente está ainda com aquela incerteza ainda. Não sabemos nem as próprias competições que eu tenho aqui do Paraná. A gente não sabe se vão ter ainda, porque a gente não sabe até quando que vai essa situação que a gente está hoje. Hoje a gente estava fazendo uma reunião de pauta do OTD e a gente estava comentando sobre o calendário esportivo, que a gente ainda está em dúvida também, né? Todas as modalidades, porque muito provavelmente os campeonatos internos dos países vão começar antes do que os externos, né? Então, assim, para viajar é muito complicado, por enquanto a gente ainda não tem previsão. E isso está em aberto, né, para vocês buscarem a vaga para a Olimpíada, não é isso? Sim. Todos os esportes sofreu com isso, né? Não teve jeito. Mas pra gente tá em aberto, porque a vaga nossa é uma vaga pelo continente e são 3 continentes, né? São 4 continentes que estão disputando a vaga. Então, tipo, era o Pan-Americano que ia decidir isso. Então, a gente não sabe se vai ser esse ano o Pan-Americano ou se vai ser ano que vem, né? Igual ia ser esse ano, no ano das Olimpíadas. Então, a gente não sabe, assim, sabe? A gente só tá treinando, se cuidando, porque a hora que vier as competições, a gente quase tem certeza que vai vir muitas competições uma em cima da outra. A gente vai ter que estar preparado, né, fisicamente, mentalmente, para aguentar essa carga, né, que vai vir. Vou dar um recadinho para a galera que está acompanhando a gente. Duas coisas. Se vocês Uhum. quiserem mandar pergunta para a Babi, aqui embaixo tem uma caixinha com um ponto de interrogação que vocês podem mandar. Já tem algumas aqui. Depois a gente vai conversar sobre elas, então pode mandar aqui. E para vocês apertarem o coraçãozinho aí, porque aí o Instagram entende que a nossa live tá muito legal e começa a entrar mais gente. Então, apertem o coraçãozinho aí do lado. Você falou uma coisa muito importante. Olha, isso é muito legal das lives, entendeu? Você fala e começa a subir o coração. Ah, Você falou um ponto muito importante, né, Babi? Nesse momento de quarentena, de fisioterapia e tudo mais, a parte mental. Como tem sido para você trabalhar a calma, esse adiamento, essas todas as coisas ainda não respondidas, né? no início foi um pouco difícil, até o dia quando eu acordei de manhã, a gente soube, né, que as Olimpíadas tinham sido adiadas. Mesmo eu não tendo a vaga ainda, né, a gente tá ainda batalhando, né, nessa conquista. Eu fiquei muito chateada, assim, sabe? Porque, querendo ou não, a gente tem que pensar num todo, né? No esporte todo. Pessoas que já têm a vaga, pessoas que ainda estão conquistando a vaga. Foi bem difícil, assim, sabe? Mas eu tenho um psicólogo muito bom, então quando ele viu, ele já entrou em contato comigo, a gente faz videoconferência. Ele fala também para quando eu estiver pensando assim, sabe, aquelas coisas negativas, começar só a pensar coisas positivas, assistir filmes motivacionais, assim, que ajuda bastante. Então é isso, eu tô tentando manter a mente ocupada, né? Porque se a gente ficar pensando, não fazer nada, a gente começa a pensar em coisas ruins, então tem que sempre manter a mente ocupada, pensar sempre positivo, ler um livro, se ocupar, porque não tem jeito. E você tá em casa com o pai e com a mãe, todo mundo junto, Sim, isso ajuda também, né? ajuda bastante. Ele sempre estando do lado, assim, acho que é muito bom. E é uma coisa até
que eu queria conversar com você, que você é de Curitiba, Paraná, você começou aí, a gente vai falar um pouquinho desse seu início na ginástica, mas queria que você falasse da importância dos seus pais, né? Eles que eu sei que são seus fãs de carteirinha, que fazem do Sim, possível e impossível para te acompanhar, para te ver no PAN. sim. Ah, eles são tudo pra mim, assim, sabe? Desde o início, quando eu tomei a decisão de que queria ser um atleta, né? Por mais que eu não tinha muito perfil para atleta, assim, mas eles sempre me apoiavam. Então, assim, acho que eles foram a peça principal da minha vida, assim, sabe? Como atleta, me ajudam bastante, motiva. Até nas horas que eu tô errada, assim, eles, né, falam, ó, você tá no caminho errado, né? Mas vá por esse caminho para você aprender, porque daí, errando é que você aprende. Então, eles são, assim, são tudo para mim. E ver eles lá no PAN, nossa, foi perfeito. Assim, não tem nem como explicar a sensação que eu senti. Foi a primeira competição internacional que eles foram? Foi a primeira competição. Foi. E Nossa, queria que você. eu fiquei um pouco assustada até. Porque eles falavam espanhol, eles não falam muito espanhol, né? Entendem, mas assim, falam muito pouco. Então, meu medo assim, era deles se perderem lá. Eu ficava toda hora mandando mensagem. Chegaram, sabe? Porque, querendo ou não, a gente se preocupa bastante com eles. E era a primeira viagem internacional, então tudo pode acontecer. Mas foi tudo bem, né? Foi Porque tudo tranquilo. vocês em competição estão muito concentrados e tudo mais e não conseguem passar o tempo com a família, né? A família vai para apoiar e tudo mais, mas vocês quase não veem, né? Eu tentava, às vezes, quando eu terminava de competir na área, né, onde eles estavam sentados ali, mas muitas vezes eu não conseguia chegar porque vinha pessoas, sabe, em cima, pode tirar foto, pode tirar foto, eu tirava, assim, sabe, eu via eles de longe, eles vinham chegando, assim, mas eu conseguia, né, dar um abraço, eles, né, falavam do que tinha achado da competição e tudo mais, mas não ficava, assim, 100% com eles lá, né, até porque tinha que me concentrar, então Total. até no final da competição, quando eu ganhei a medalha, eu fiquei muito pouco tempo com eles ali, porque eu tava muito cansada, tinha sido um dia muito cansativo, e daí eu cheguei, só mostrei a medalha, a gente tirou foto, daí eu voltei pra vila, mas acho que valeu a pena, assim, sabe, ele estar lá. E foi era bom para vocês, porque o ginásio da ginástica era perto da vila, né? Até. A gente ia a pé até, assim, era bem tranquilo, então não tinha problema, porque tinha gente que estava competindo muito longe, né? E a gente teve a sorte de competir ali do lado da vila, então tava tranquilo. Era bem longinho, assim, tipo, a ginástica era muito perto da vila, mas era longe de tudo. De tudo, sim, nossa. Eu lembro que eu demorava cerca de 1 hora para chegar, você acredita? Meus pais também, no primeiro dia eles acharam que ia ser rapidinho, daí eu falei, vai demorar. Eles, quando chegaram lá, meu Deus, parecia uma viagem. Eu falei, eu falei que ia demorar, o trânsito de lá ainda era, nossa, era uma doideira. E como foi esse PAN para você? Você esperava a medalha que você conquistou? Então, foi meu primeiro Jogos Pan-Americanos, então, tipo assim, eu tava com uma expectativa boa, né, que eu ia competir bem, porque eu tava treinando bastante, então a gente sempre vai com uma esperança, assim, sabe, de competir bem e tudo mais. Então, eu não tava muito pensando em ganhar uma medalha. Eu tava mais pensando, vou competir bem, vou dar uma melhor e o resto vai ser consequência. Só que daí foi competindo nos primeiros dias e foi, né, saindo aquelas notas e, né, foi subindo o ranking. E no último dia a gente tava ali bem pertinho de pegar um pódio e por pouco eu não peguei um pódio do geral. Eu vi que eu tinha potencial de estar num pódio. Então, eu além do mais tinha pego 4 finais de aparelhos. Então, eu comecei a criar uma expectativa assim de tipo, dá pra eu sair com uma medalha. Só que daí todos os dias da finais de aparelhos sempre batia na trave, né? Eu era quarto, eu era quinto, quarto ou quinto. E no último dia, né, que foi o aparelho fita, que na classificatória eu fiquei em segundo, eu falei, é só repetir o que você fez na semifinal que vai dar tudo certo, vai acontecer, né, de sair com uma medalha. E aconteceu, né, a série foi linda, tanto que quando eu termino a série, eu me emociono não pelo fato de, tipo, eu acho que agora vem uma medalha, mas sim pelo público, assim, sabe? No geral, quando eu terminei a série, todo mundo começou a aplaudir, assim, gritar. Eu acho que isso, nossa, foi maravilhoso, assim, sabe? E até quando saiu a nota, tipo, eu não entendia direito, assim,
a TVzinha tava na nossa frente, daí teve uma hora que quando eu olhei o número, assim, a minha nota, do lado tinha uns números pequenos, assim, sabe? E daí apareceu o número 2. Deu ali pra Bruna, na minha cabeça, que era a técnica que tava comigo, a Bruna, eu peguei e falei assim, Bru, mas eu fui a oitava, por que que ele tem um 2, né? Tipo, eu não fui a segunda. E a gente também não entendeu, tanto que a gente se olha assim com uma cara, tipo, estranho. Só que eu tô de costas pro telão. E daí quando eu olho no telão, eu tô em segundo na fita. E tipo, nossa, aquilo pra mim, eu comecei a chorar. Eu nem lembro mais o que eu fiz. Eu só sei que eu acho que eu chorava muito, 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 muito. E foi uma emoção muito grande, assim, sabe? Saí de um primeiro PAN com uma medalha. E numa competição tão grande como essa, foi assim, nossa, não tem como explicar. É uma medalha histórica, né? E eu acho que a modalidade é uma coisa que mexe muito também com o sentimento de quem tá assistindo, né? Porque é um show, assim, é uma coisa linda de se ver, de emocionar e cobrir e mareja os olhos. Sim, é. Mas, nossa, foi emocionante, assim. É, é sofrida, mas é gostoso, assim, a sensação final. Eu acho que você tocou nesse ponto, já que a gente está falando de Pan-Americano, falar um pouquinho do seu início na ginástica, como ele foi, assim, até você chegar no PAN. Então, eu Você... comecei na GA com 5 anos. Fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, e tive que... me mandaram embora, na verdade, né? Me dispensaram, falando que eu era muito comprida, muito alta e não tinha força. E eu entendi, até porque as meninas com 5 anos eram muito baixinhas e já tinha músculo, assim, eu não tinha nada, eu era simplesmente magricela. E já me indicaram para ginástica rítmica. E bem na época que eu estava treinando GA, o conjunto da seleção estava treinando no nosso ginásio. E as meninas estavam com a fita, com arco, e eu sentei na beira do tapete e fiquei meu treino inteiro sentada ali. Eu não piscava. O técnico que me treinava falava. Ela simplesmente ficou sentada e ficou olhando as meninas treinando. E quando eu soube que eles tinham mandado embora, eu fiquei até feliz, porque, sabe, eu acho que eu não me encaixava na ginástica artística, assim, sabe? Eu acho que o meu negócio era ginástica rítmica mesmo. Fita, arco, essas coisas me chamavam muita atenção. E quando eu entrei na ginástica rítmica, eu me identifiquei logo de cara. No início foi um pouco difícil, porque a gente tem uns códigos, né? Então, cada 4 anos ele muda. E na época, quando eu entrei, o código não era nada favorável para mim, assim, sabe? As meninas tinham que ser colunetas e eu não era nada, continuo sendo, não tenho muita coluna, então foi muito difícil para mim essa fase, assim, até chegar onde eu tô hoje. Tive que batalhar muito, muito, muito mesmo. Muitas pessoas ao meu redor falavam, olha, no máximo você chega numa categoria juvenil, infantil aí, porque o código não é favorável para você. E eu sempre fazia muita coisa difícil na série, mas na época não contavam muita coisa. E foi no último ano de juvenil e adulto que eu competi 2 categorias que eu me destaquei, assim, que eu competi as 2 categorias muito bem, o código estava muito favorável. E foi dali em diante que eu comecei a crescer, mostrar um pouco do meu trabalho. E as pessoas começaram a me olhar de uma forma diferente, assim, sabe? E acho que foi isso, assim, sabe? Chegar onde eu tô hoje, olhar para trás, tudo que eu passei. Assim, eu vejo que eu batalhei e venci todas as etapas que eu tinha que vencer. E acho que tem muito ainda por vir. Com certeza, mas não tenha dúvida que é só o começo. Mas desse começo na GA, quantos anos você tinha 5 anos? Mas quantos anos 5. você tinha quando eles te dispensaram? Foi no início de 2016, 2016, quando eu tinha 6 anos, no início de 2006. 2006. E você chegou a ficar chateada porque você gostava da GA ou não? No início eu fiquei um pouco, porque não sabia que já tinham me mandado para ginástica rítmica, né? Porque quando conversaram com a minha mãe, já passaram o endereço da onde era outro ginásio. Mas eu não sabia. Minha mãe só chegou e falou assim: olha, Bárbara, infelizmente te dispensaram, mas assim, dela tentou explicar assim do jeito dela que eu não tinha força e tudo mais. Eu fiquei chateada, mas eu falei: tá bom. Mas eu ficava tanto com aquele pensamento da ginástica rítmica,
na minha cabeça, com as meninas com a fita, tanto que eu cheguei até a comentar com ela. Falei, mãe, tem umas meninas treinando lá no ginásio com umas fitas. E eu falava arco, chamava de bambolê. Falava com uns bambolê coloridos que não sei o quê. Ela, sério? E daí, quando ela me contou que tinha me mandado pra ginástica rítmica, eu não sabia que a ginástica que eu tinha visto era ginástica rítmica. Quando eu cheguei as meninas com arco, a fita, eu falei, mãe, é essa ginástica que eu quero fazer. Daí eu falei, então tá, vamos fazer um teste antes. Daí eu fiz um teste que acho que de uma semana mais ou menos e já entrei pra equipe. Porque na época só tinha eu como pequena, né? Todas as meninas eram muito mais velhas, tipo, eram de 14, 15 anos, eu era a primeira baby, né, que eles chamavam. Então, assim, já entrei direto na equipe. E eu imagino que é uma mudança muito. É uma mudança séria, né? Que pautou a sua vida e tudo mais. E você tinha só 6 aninhos, assim, meio sem entender o que tá acontecendo, gostando de uma coisa nova. Isso é muito legal, né, Babi? Sim, nossa, pra mim foi muito bom. Mas a iniciativa de entrar mesmo no esporte, na vida do esporte, foi por causa de dois primos meus que fazem corrida de rua. Então, são atletas também e tudo mais. E na época eles mostraram um vídeo da Daiane dos Santos e falou: olha, Babi, você vai ser próxima da Daiane dos Santos. E eu peguei isso peguei pra mim, falei, cara, você é próxima da Daiane dos Santos. Comecei a fazer ginástica artística, mas acho que não, acho que eu vou ser, quem sabe, uma próxima Daiane dos Santos da ginástica rítmica, né? A gente não sabe. E artística, eu acho que hoje em dia eu não sei fazer mais nada. Mas você ainda tem amigas, né, na ginástica, que você começou junto com a Caroline Pedro, não é isso? Sim, sim, a gente ainda é amigas, a gente se encontra bastante, tanto que uma delas, eu falo pra ela, eu falo, gente, eu era mais alta que você quando era criança, hoje você tá mais alta do que eu e faz ginástica, né, dela, pois é, mas eu tenho força, eu falei, agora você pegou pesado, né, falar que eu não tenho força, pegou meu ponto fraco. E é um cenário e é uma modalidade muito, muito bonita e que vocês, eu acho que vocês têm um papel fundamental de difundir a modalidade aqui no Brasil, né? Sim. É claro que a gente já alcançou muitas coisas e até uma das coisas que eu quero falar com você é que você alcançou um lugar histórico, né? O 31º lugar no Mundial de 2019, que é a melhor brasileira desde 75. É, foi assim, na hora assim, a gente estava competindo o Mundial, era classificatória para as Olimpíadas também, né, para as meninas. E foi uma competição assim de fortes emoções, eu posso te falar. Porque, assim, foi de tudo. Eu fiquei feliz, triste, alegre, sabe? Foi uma mistura, assim, sabe? E quando eu soube que eu também não sabia da classificação, não fazia ideia. E quando foram fazer uma reportagem comigo, não tinham comentado, assim, né, da classificação e falaram: ah, Babi, qual é a sensação, né, que você, né, tem de saber que é a brasileira mais bem colocada em mundiais depois de tanto tempo? Eu olhei e fiquei parada, assim, eu não sabia o que responder. Daí tanto que eu falei, sério? Deles, daí eu comecei a chorar, assim, sabe? Foi muito, assim, eu acho que tudo que tá acontecendo e aconteceu é fruto de um trabalho que eu venho fazendo a cada dia. E, nossa, ainda tô processando isso ainda. Tipo, muita gente fala, nossa, tem noção que você é uma atleta, né? Muito, bem colocada no Mundial. Tô processando ainda, sabe? Mas é muito bom saber, assim, sabe? Que a gente está conseguindo manter nosso esporte, né? Ainda mais a ginástica rítmica que está crescendo a cada dia. E eu acho que isso é um trabalho que todo mundo está fazendo em conjunto, né? Porque eu acho que isso não aconteceria se tivesse um fazendo uma coisa, outro fazendo outra. Acho que é um conjunto que tá. Por isso que está dando esses resultados tão bons para o Brasil. Com certeza, é um trabalho que vem sendo feito há bastante tempo, né? Você tem uma treinadora que te acompanha desde pequena, não é isso? Sim, a Márcia Naves. Ela que, na verdade, foi ela que me caçou na ginástica artística para levar para rítmica. A lapidadora de diamante, então. Sim. Ela já me conhecia desde os 5 anos, desde quando eu tinha entrado na GA. Ela volta e meia lá no ginásio, assim, sabe? Mas eu não conhecia ela, assim. Depois, quando me contaram que ela ia todo dia no ginásio porque ela queria me ver e ela falava que eu não ia fazer ginástica artística, que eu ia fazer ginástica rítmica, ela mandou, tipo, mandar o contato dela e tudo mais
para quando eu fosse dispensada, que ela sabia que eu ia ser dispensada. E direto pra Gente, ginástica rítmica. É, por causa do perfil, né? Quando a gente entra lá, ele já sabe, ó, essa aqui vai dar, essa aqui não. E eu fui umas que não ia dar. ela já tava de olho em você Já desde tava sempre. de olho já. E ela tá com você até hoje, né? Tá, comigo até hoje. É uma parceria meio materna também, não é? De conviver tanto assim. Sim, ela é praticamente minha segunda mãe, né? É, me conhece desde quando eu tinha 6 anos, né? Então a gente até brinca, ela fala, eu te conheço quando você tá de costas. Você tá bravo, você tá triste, você tá feliz, porque é muito tempo de convivência, né? Então ela me conhece muito bem, eu conheço ela também. E assim, é muito bonita essa história que a gente tá fazendo, nós duas juntas. Eu acho que a gente tem muito ainda que aprender também, né? Que, querendo ou não, eu falo pra ela, a gente ainda tá no início ainda, né? De tudo. A gente tem muito que aprender ainda. Mas o pouco que a gente já sabe, a gente tá, tá mostrando pro mundo. Agarrando com força, né? Sim, E, exatamente. e é uma das coisas também que você tem 20 anos, fez 20 anos esse começo de De ano. mês de março, não é? Uhum. E muito nova, e você já inspira uma geração, assim, que tá começando na ginástica rítmica, que te vê como referência já. Como é isso para você? Olha, eu diria que é um pouco novo pra mim, sabe? Porque eu sinto que elas sentem, assim, sabe? Porque quando eu era pequena, a gente tinha a atleta que é a Daiane Amaral, que fez parte do conjunto também. E ela era uma inspiração para mim, assim, sabe? Eu tinha o mesmo a vergonha, assim, de pedir qualquer coisa para ela, assim, sabe? Quando ela falava comigo, eu ficava toda, ai meu Deus, ela falou comigo, sabe? E eu vejo que realmente as pessoas são assim comigo, sabe? Mas eu falo, gente, calma, eu sou de carne e osso, é tranquilo, assim, sabe? Mas é muito legal essa parte, assim, sabe? Que as pessoas mostram o carinho que tem pela gente, por mim, assim. Recebo muitas mensagens de carinho e isso é muito legal, assim, sabe? Não tem nem como explicar, assim, sabe? É muito bonito. E poder incentivar quem está começando, poder mostrar a modalidade, que é uma coisa muito legal, né? Sim, eu acho isso muito legal. E também pelo fato da minha história, né? Que eu já tive, né, que superar muitas coisas quando fui pequena. Então, muitas meninas vêm e falam: Olha, eu tenho 12 anos, eu entrei agora na ginástica, não sei o que eu faço. Eu falo: Calma, né? Tudo tem seu tempo. Quando eu entrei também, o código da ginástica não era favorável para mim, eu tive que ir batalhando, treinando. Então, eu acho que a gente tem tudo ter calma. Então, é muito legal também essa experiência que eu posso passar um pouco para eles, né? Que sempre mandam mensagem perguntando como é que é a situação, como é que faz assim. Então é legal essa troca que a gente tem. E pelas redes sociais, eu imagino que isso fica ainda cada vez mais forte, né? Que você consegue, às vezes, conversar com as pessoas que nem estão tão próximas de você, né? Até o seu fã-clube tá aqui mandando mensagem. Sim. Tem uma galera que te acompanha que tá sempre falando aqui, ó. A Bárbara falando que é sua fã e tudo Ah, mais. é muito legal. O bom da internet é isso, né? Ela consegue aproximar a gente de pessoas que estão tão longe. Comunicação, né? Isso é muito legal. E eu tento, às vezes, o máximo, assim, responder as pessoas, incentivar. Muitas pessoas me mandam, ai, manda um videozinho. Coisas simples, assim, sabe? Que muitas pessoas não dão bola, mas são coisas pequenas que podem mudar a vida de uma pessoa, assim, sabe? De uma pequena. Então, eu acho isso muito legal, assim, sabe? Eu tento sempre estar o mais próximo possível das pessoas que torcem para mim, os meus fã-clubes também. Volta e meia, eles me mandam coisinhas, assim, que é pouca coisa, mas nossa, pra gente, assim, sabe? É uma coisa que enche o peito, assim, de emoções, é muito legal. Nossa, é maravilhoso. Não, isso é muito legal, porque é exatamente isso que você disse. Você pode mudar a vida de alguém, você pode incentivar a pessoa a começar no esporte, de repente é o ciclo do esporte, né? A gente conversa bastante sobre isso. Assim, você se inspirou em alguém, hoje você inspira alguém. E a importância de fazer esse ciclo rodar. E é inclusive uma pergunta, eu vou colocar essa pergunta aqui. Que fizeram. Quem é uma inspiração para você hoje?
Quais Olha, hoje são em suas dia inspirações? eu tenho bastante. Tenho a Katrin Tasseva, que é da Bulgária. Tem a Linoi, que é de Israel. E tem a Nikos Elikman também, que é de Israel. Elas, para mim, são as três inspirações que, assim, eu vejo muito vídeo delas. A Linoi, inclusive, muitas pessoas, né, antigamente falavam que as ginastas tinham que ser compridas, pernudas. E hoje em dia eu vejo a Linoi, ela é uma atleta baixinha, tipo, bate assim mais ou menos aqui em mim, assim, mais ou menos. E ela é pequena, mas assim, o que ela faz dentro de quadra é surreal, assim, sabe? É uma energia, quando ela entra, assim, você se arrepia. Então eu me inspiro muito nela, porque ela quebrou todos os critérios de ginástica, vamos dizer assim, sabe? Porque ela é baixinha e tudo mais. E do Brasil, você falou que quando você começou, quem era? A Dayana Amaral, que E ela depois, era do meu clube. você chegou a treinar na mesma época que a Angélica ou não? Eu cheguei a competir com ela uma vez só, mas assim, treinar com ela não, porque ela é de Toledo, né? Eu sou de Curitiba, mas tinha competições que a gente, paranaense, que a gente chama aqui, né? A gente se via assim no ginásio, assim, mas como eu era pequena e tinha aquela questão da vergonha, né? Você adora a pessoa, mas você sempre fica assim, né? Será que eu vou lá falar? Será que eu não falo? É sempre assim. Eu sou um pouco tímida, ainda mais se eu ver uma inspiração na minha frente, né? Que eu vejo todos os dias o vídeo, como que eu vou fazer? Eu vou travar, com certeza. Isso é muito legal, né? Tu tornar as pessoas de carne e osso e tudo mais, trazer elas para perto. O pessoal tá perguntando por que você não dá curso de ginástica? Será? Muita gente me pergunta por que eu não dou curso, né? Mas a gente tentou até ano passado fazer uma agenda, né? Encaixar os cursos, mas como o ano passado estava muito cheio de competições, a gente preferiu depois das Olimpíadas, né? No caso, que seria, né, na metade desse ano. E como mudou tudo e aconteceu tudo isso, e a gente também não sabe quando a gente vai poder voltar ao normal, a gente ainda não sabe quando a gente vai começar a fazer um curso, mas eu sonho muito em começar a dar curso, passar um pouquinho do que eu já sei de ginástica. Ah, então existe uma ideia sua de formular um curso com a sua técnica, é isso? Isso, sim, com a minha técnica. Entendi, é por isso que as pessoas estão perguntando. E qual que é a previsão de vocês? É tipo aula, assim, de ir nas escolas? Como que é Isso, esse a gente vai projeto? nas escolas e passa um curso. A gente, né, passa preparação física, manejo. Tem muitas vezes que também as pessoas chegam a montar até séries com as pessoas que estão, os palestrantes, né, que estão dando o curso. Então, é uma ideia boa, assim, sabe? Cresce bastante o nosso trabalho. Eu acho legal. Ah, e agrega também para você, para série, Sim, essas com coisas. certeza. Uma coisa que eu queria te perguntar, que a gente está falando de inspiração, grande público e tal. Quando você, na sua cidade aí, tipo, com o público em geral, quando você, seu pai, sua mãe falam que você é ginasta, a primeira coisa que as pessoas devem pensar no primeiro momento é na GA. Como que você apresenta a GR para as pessoas? Muitas pessoas falam assim, ah, é aquela que dá mortal? Você dá mortal? Eu falo, não, gente, não dou mortal, não. Pode ser que um dia, né, quando tinha 5 anos, eu dava um mortalzinho assim, mais ou menos, mas hoje em dia não. E a gente tenta explicar, falar, ó, é aquela com massa. O que é massa? Falar, é aquela que tem no circo. E daí quando eu chego na parte do arco, as pessoas falam, ah, aquele com bambolê. Então eu sei o que é. Daí eu falo, só não é bambolê, é arco, mas é essa daí. Daí, ou a gente mostra vídeo, assim, sabe? Mas muitas pessoas, quando chega na fita e no arco, eles já sabem o que é. Já tá mais fácil, né? E às vezes É, é bom usar o bambolê porque é uma coisa mais popular, né? mais Sabe o popular. bambolê? Sim. Até muitas pessoas falam assim, ah, mas pra mim bambolê é a mesma coisa que arco. Eu falo, parece, mas não é. É um pouco diferente. Qual que é a diferença? É que o material que é feito o arco, nossa, ele é resistente, bem resistente, mas ele é mole. Então, se você pegar ele assim, uma ponta ou outra e fazer assim, ele vai dobrar e voltar, mas ele não vai quebrar. Se eu fizer isso com o bambolê, ele vai fazer assim, vai quebrar, vai abrir. Então, o nosso, ele é um bambolê mais avançado. Ele é um bambolê diferente. Você sabe que É, recentemente
Essa é uma ideia boa pro tal do bambolê. Recentemente, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa começou a adotar o termo ping-pong, porque as pessoas antigamente não gostavam de dividir assim, tipo, esse negócio de ficar chamando de ping-pong não é ping-pong, é tênis de mesa. Uhum, Por quê? Existe uma diferença do profissional para o amador, é claro. exatamente. Mas aí, a partir desse ano, eles falaram, não, vamos popularizar o ping-pong. É ping-pong também, entendeu? Então, vamos É, trazer o bambolê para perto. exatamente. Igual a gente fala, tem muita gente que, quando você tenta explicar o motivo do arco, não entende. Então fala, então fica bambolê mesmo, é bambolê. E até às vezes quando eu vou explicar, eu falo, é aquela com bambolê. Daí a pessoa, eu sei, com a fitinha também, deu, é essa mesmo. Então as Você tem... pessoas também já associam. Quando você era pequena, você tinha preferência? Sua preferência mudou ou continua a mesma? A fita é sua favorita, a que você ganhou medalha ou não? Como é que é? Me conta. Por incrível que pareça, quando eu era pequena, eu gostava muito de massas. Tanto que eu pegava as colheres de pau aqui do meu pai em casa e ficava brincando, quebrei várias colheres. Então, assim, eu adorava massas. Só que de uns tempos pra cá, eu já fui assim, sabe, ficando mais assim, gostando mais da fita. E depois que a série, né, foi melhorando, muitas pessoas foram elogiando a série de fita, eu comecei a gostar mais da série de fita. Então, querendo ou não, a fita pra mim é um dos aparelhos que eu mais gosto. E a ginástica rítmica também tem toda uma questão de vaidade, né? Assim, no sentido de um colã bonito, de estar maquiada e o cabelo, a fita junto, fazer parte de uma composição. Como é para você essa parte de escolher colã, de combinação entre colã e fita? Porque eu sei que existem essas coisas, não? Sim, existe bastante. No início, assim, eu não entendia muito bem por que tinha que ser tudo combinando, mas hoje em dia a gente vê que faz parte de um todo, né? Querendo ou não, é um esporte muito vaidoso, né? Que a gente sempre tem que estar maquiada, cabelo arrumado. E a parte do colã, da escolha de colã, é muito difícil pra gente, assim, sabe? Muitas vezes a gente tenta desenhar o colã, mais ou menos, tentando encaixar com a música. E, assim, por isso que saem esses colãs tão lindos aí que a gente tem. E também a bola, né? A bola também, todos os aparelhos, né? Bola, fita, arco e massas, eles têm que também ter encaixado, além do colã, tá igual, mais ou menos a música, o aparelho tem que estar encapado da mesma forma do colã. Então, tipo assim, é um esporte muito complexo, assim, tudo tem que estar muito igual, assim, sabe? Mas eu gosto, assim. Um pouco, tipo, cansa um pouco de quando tem que procurar colã, porque muitas vezes a gente vai procurando e não acha o que a gente quer, e a gente tem que acabar desenhando, e assim, muitas vezes o desenho que a gente escolhe, às vezes não fica legal. Mas, assim, é questão de anos, né? Vai aprendendo e cada dia vai saindo um colã mais bonito do que o outro. Você tem algum colã favorito na sua coleção já ou não? Eu tenho meu colã de massas, eu adoro meu colã de massas e o de fita também. E quanto tempo demora, assim, para você montar tudo isso, para você ter, tipo, a série definida, junto com o colã que você vai fazer, encapado, tudo assim, porque é o que você estava explicando, são muitos detalhes, né? Para quem Uhum. vê a ginástica rítmica, você vê que tem muitos detalhes, mas você não consegue pensar exatamente, meu, quanta coisa que envolve, não é? É, é bem difícil. Começa já pela escolha da música, né? É muito difícil já ali. Você pega várias músicas e tem que escolher uma, e daí às vezes você fica indeciso em três músicas, assim, sabe? É muito difícil. Mas, assim, a montagem da música e a coreografia vai ali em torno de um mês e pouquinho, um mês e meio, mais ou menos. O colã vai umas 3 semanas, assim, um mês também, para você decidir, bater martelo, ainda mais quando a gente pega alguém para desenhar, as pessoas desenham, a gente fala, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, então demora um pouquinho mais. Mas o Precisa colocar colã patrocinador, né? Também. é. Daí também o colã demora também bastante, porque muitos dos os tecidos que a gente usa é importado. Então, até a gente pedir, chegar e tudo mais, pedra também, todas as pedras que a gente usa no colã vêm de fora. Então, o colã também demora bastante e também é um colã que os colãs têm muito detalhes, então, tipo, ele vai um tempo ali. Então,
A minha costureira mesmo já pegou o jeito. Ela demora, tipo, 2 semanas pra fazer meu colã. Ela é mais rapidinha. Mas tem gente que demora quase um mês, assim, pra fazer um colã. A sua costureira é daí de Curitiba mesmo? Daqui de Curitiba. Amiga da família ou não? Ela, na verdade, ela tinha uma filha que fazia ginástica junto comigo e queria. E começou, vou fazer os colãs da minha filha. E os colãs da filha dela ficavam lindos. Daí eu falei, ai, Dani, a gente chama ela de Dani, né? Fala, você podia fazer meus colãs, né? Daí ela falou, vamos fazer um teste. No primeiro colã que ela fez, acertou. E hoje em dia ela nem tira mais medidas de mim, assim, sabe? Ela faz no olho, assim, fala, as suas medidas não mudam, então eu vou fazer. E ela sempre acerta o colã, não tem jeito. Então ela é a fadinha do meus colãs. Já te conhece. Já. E, Babi, me conta uma coisa. Das suas séries que você já tem, que você estava treinando e tudo mais, a tendência é você mantê-las ou adaptar para o que vem pós-pandemia aí? Então, até porque quando a gente, né, tava treinando, as Olimpíadas é pra, né, continuar esse ano, então só tinha mudado uma série. Mas eu tô pensando agora de quando voltar, e como a gente tem mais tempo agora, né, até as Olimpíadas e também as classificatórias, penso em mudar mais alguma série, pra ficar mais dinâmico, vamos dizer assim. Mas, assim, as séries, por enquanto, continuam os mesmos critérios de quando eu tava, né, treinando antes da pandemia. E eu não vejo a hora de voltar tudo ao normal pra gente começar a competir, eu começar a mostrar minhas séries que esse ano estão bem bonitas. Você falou muito do código de pontuação, que é uma coisa muito complexa, e a gente sabe que na ginástica rítmica tem muita questão, é um pouco subjetivo às vezes, de gosto de gosto de juiz e tudo mais, alguns aspectos, e a gente sabe do código de pontuação que você estava falando. Você falou que no começo você tinha algumas coisas que começaram a te favorecer, ou você foi adaptando para o código de pontuação? Acho que deu uma travada na hora que você tava falando. Tá, deixa eu voltar. Qual das partes? A gente sabe da questão de, às Tava vezes, ser um falando pouco. do código, quando eu tava antigamente no código antigo. Você falou que tinha algumas coisas que não te favoreciam. De lá pra cá, foi mais o código que foi mudando e tem algumas coisas que te favoreceram? Ou você, obviamente, foi também adquirindo novas qualidades, adaptando ao código? Essa é uma boa pergunta. Então, além de eu também ter que melhorar, né, algumas coisas que o código tinha, mas eu não estava dentro do código, vamos dizer. Algumas coisas eu tive que melhorar, mas algumas o código me favoreceu, assim, sabe? Em questão também de ter coisas difíceis, a gente fala, né? A gente chama de ADs. Eu tenho muita facilidade de fazer, né, isso. Então, querendo ou não, isso me favorecia. E no código era favorável. Então, juntou e, né, eu consegui fazer certinho. Mas tinha muitas coisas, tipo saltos, muitos saltos seguidos eu não conseguia fazer. Hoje em dia a gente está trabalhando com isso. Algumas dificuldades também que antigamente eu não fazia, que hoje em dia até eu me espanto, né? Por ter a idade que eu tenho, tanto de. Eu tenho 15 anos de ginástica e agora tá fazendo a dificuldade que eu nunca fiz quando era pequena. Então, tipo assim, é um ganho, assim, pra mim, muito. Porque no código, essa dificuldade que a gente tá trabalhando, ela é um valor alto. Então, é muito bom. Então é um pouco dos dois. Tem um, É, tem um pouco dos dois lados. A sim. mudança de código é a cada 4 anos? 4. Isso. É, mas esse ano, né, em questão da pandemia, o código vai continuar e o ano que vem também. Entendi. Então, muito provavelmente, o próximo código vai ficar com um período menor, porque vai ser o ciclo de Paris que vai ser menor. Provavelmente. Acredita-se que. Deixa eu pegar aqui mais É, uma perguntinha pra galera não ficar brava comigo. Gente, que tá acompanhando a gente. Aqui embaixo tem uma caixinha de perguntas com ponto de interrogação. Aqui, essa daqui você já respondeu, que qual ginasta você admirava quando você era criança. Essa daqui é legal. Tenho dificuldade nas minhas expressões corporais e faciais nas minhas séries individuais. Alguma dica? Porque tem essa questão também. Não é só fazer, precisa fazer o rosto, precisa sorrir, precisa estar plena e sim. bela, mesmo nas dificuldades, não é? Isso, né, essa questão de ter
expressão corporal e facial me ajudou muito com a aula de contemporâneo que a gente tem no ginásio, né? O nosso professor de balé, além de dar o balé clássico, ele tem uma vez no mês ele passa contemporâneo, assim, sabe? E eu acho que é nessa hora que eu consigo, assim, me soltar. E eu acho que eu consegui também passar isso para séries por esse fato, né? De ter aulas com contemporâneo. E também antigamente falavam muito pra gente quando era pequena brincar na frente do espelho, colocar música e ficar fazendo caras e bocas, assim. Altas vezes minha mãe pegou eu olhando pro espelho, assim, sabe, fazendo careta, ela ficava tipo, o que você tá fazendo? Eu falei, não, tô treinando minha série. Então isso ajuda bastante. Treinar na frente do espelho, também fazer outro tipo de dança, né? Além da ginástica rítmica, que querendo ou não é uma dança, fazer um outro tipo de dança pro teu corpo entender, né, a música, o movimento. Então acho que isso é muito bom. Muito interessante. Deixa eu colocar aqui mais uma. E essa é de ginasta que te conhece. A Duda mandou aqui. Qual a série que você mais gosta de fazer? Te amo, saudades. Ah, um beijo, Duda. A Duda é do conjunto da seleção. Então, a série que eu mais gosto esse ano é a série de Arco. Já vou jogar aqui, é uma série nova. E ela tá muito linda, assim, sabe? É a série que eu mais gosto de fazer. Fiquem ligados, então. Fiquem ligados na nova série que vem coisa aí, hein? Aqui, Bem, uma boa que a galera tá perguntando. Alguma dica para entrar na quadra mais solta, relaxada e não ficar nervosa? Você tem algum ritual que você gosta de fazer? Alguma superstição antes de competir? então, eu sempre, antes de entrar na quadra, eu sempre passo as séries, na cabeça, com o olho fechado, tentando puxar toda a energia pra dentro, assim, né? Porque, querendo ou não, a energia também faz toda a diferença. Então, eu sempre passo a série na cabeça e rezo, assim, sabe? Eu tenho minhas orações particulares que eu faço e eu sempre carrego a minha santinha. Então, ela vai pra tudo que é lado, assim, sabe? Eu acho que sem ela, eu não sei. Pode ser que se um dia eu competir sem ela, acho que eu vou falar, putz, eu acho que eu não competi bem porque eu não levei minha santinha. Mas é isso, assim, sabe? Eu acho que me ajuda bastante passar a série na cabeça e pensar sempre positivo. Sempre quando vier algum pensamento negativo, eu sempre tento, né, pensar, não é isso que eu quero, né, acertar a série, sair bem. Então, assim, pensamento positivo, acho que é tudo. Muito bom. E o que eu adorei que as meninas estão falando aqui do lado. As meninas, ai, sem spoiler, mas eu já vi essa série. Me deixou de boca aberta. Meu Deus, tá incrível. Que série de massas, que expressão. As meninas não vão dar spoiler, mas já estão deixando a gente ansiosa. Eu não aguento assim. Um tempo que eu passei lá treinando em Aracaju, as meninas estavam juntas, né? As meninas do conjunto, e elas falaram, Babi, essa série tá muito bonita. Eu falo, gente, calma, não tô nem acertando ainda, como que vocês estão vendo? Não, mas a gente sabe que vai ficar bonita. Elas são bem legais, assim, sabe? Elas têm um carinho muito grande por mim, eu também tenho um carinho muito grande por elas, né? Por todo o trabalho que a gente, né, tá fazendo e as situações, né, querendo ou não, de treinamento a gente passa, porque nem todo dia a gente tá bem, feliz, né? Então, assim, uma ajudando a outra, uma motivando a outra, isso é muito legal. Mesmo eu estando longe, né, delas, porque elas moram em Aracaju, eu moro aqui em Curitiba, a gente sempre mantém um contato, então é muito legal essa conexão que a gente tem. Isso dá pra ver pelas redes que vocês são super amigas, marcam uma a outra em desafios e coisas de redes sociais. Estão perguntando aqui qual foi a coisa mais importante que aconteceu com você relacionada à ginástica. Eu acho que mais importante foi a medalha do PAN, né? Dos Jogos Pan-Americanos. E também a classificação, né? Do Mundial. Para mim, acho que foi uma das coisas mais importantes que aconteceram na ginástica. E também, querendo ou não, a vaga, né? Antes de chegar nos Jogos Pan-Americanos, a gente teve que ter um pré-PAN, né? Então, ali eu também tive que batalhar muito para conseguir a vaga. Então, isso também foi uma parte importante para mim.
Com certeza. A gente costuma brincar, né? O próprio site fala que é a Olimpíada todo dia, que não acontece só de 4 em 4 anos. Então, é o detalhe de cada treino, é o detalhe de cada rotina que vocês têm, de tudo que vocês abriram mão, né? Para estar onde vocês Exatamente. estão. Aqui tem uma pergunta legal, perguntando se você é mais flexível, de perna ou de coluna? Sou totalmente de perna, coluna zero. O que eu tenho na série um pouco de coluna é mais assim, que dá pra assim, passar meio que despercebido, mas o que ajuda mesmo é a minha perna, porque coluna eu tenho bem pouco. São as, Quase nada. são as expressões. Sabe que começou a chegar mais perguntas. A gente vai colocando o coisinho de pergunta, vai chegando cada pergunta. Aqui estão perguntando, o seu fã-clube mandou assim, se você tem alguma dificuldade de fazer algo da ginástica, se sim, qual? E para você mandar beijo. Se tem o quê? Tem alguma Se você dificuldade? tem alguma dificuldade de fazer algo da ginástica, e qual das Sim, coisas? muitas coisas com coluna. Eu não tenho muita dificuldade, tanto que eu peço para as meninas lá de ginástica treinam comigo, né, que são menores e tem coluna assim surreal, assim, elas chegam a deitar assim na perna quando jogam coluna para trás. Eu falo, gente, me ajuda porque eu não consigo. Eu sou muito travada, então igual a gente fala, mundial, que é uma dificuldade, eu tenho muita dificuldade. Pivô bucle também, nossa, muita dificuldade. Então, tudo que é relacionado à coluna, para mim, é mais difícil, assim, sabe? Deixa eu puxar aqui mais uma. Tem algumas coisas, só para avisar a galera, tem algumas coisas que a gente já conversou na live sobre adiamento dos jogos, como tá a rotina dela e todas as coisas. Essa live vai ficar disponível 24 horas no perfil do OTD. Então, se vocês perderam o comecinho, depois é pra gente voltar. Ginastas que ela se inspira e tudo mais. Quem ela se inspirou quando ela era criança. O pessoal tá perguntando, Babi, e faz parte dessa parte de inspiração que a gente conversou. O que fazer quando pensa em desistir da GR, sendo que sempre foi um sonho? Se você já passou por isso, eu imagino que é uma pergunta que você deve receber meio recorrente. Eu já passei por isso. Eu era bem pequenininha, foi quando tava perto de competição, não tava treinando bem, assim, sabe? E falei pro meu pai, falei, pai, eu vou pra essa competição e vou parar. Eu não quero mais, eu tô treinando, não tô treinando bem, e eu vou parar. Daí eu falei, então tá bom. Essa é a sua última competição, quando você voltar, você dá tchau pra sua técnica e fala que você não vai mais voltar a treinar. E nessa competição eu ganhei, acabei ganhando a competição, e quando eu voltei, meu pai falou, você vai parar agora? Eu falei, não vou parar. Então tá bom. Então isso vai muito dos pais, assim, sabe? Eu acho que se meu pai não fosse muito firme comigo, ele ia falar, olha, então faz o que você quiser. Tipo, se você quiser parar, pare, sabe? Eu acho que ele até, se fosse um outro pai, assim, uma pessoa diferente, ele ia falar, então eu te apoio a você parar, sabe? E meu pai já não, ele é bem firme comigo, assim, sabe? Querendo ou não, também tem dias agora, hoje em dia, assim, que a gente chega em casa e fala, nossa, hoje eu treinei super mal, não foi legal o treino. Então, tipo assim, é chato, assim, querendo ou não, a gente chegar em casa e falar, nossa, o treino foi horrível, assim, sabe? Mas o meu pai sempre tá perto, minha família inteira sempre me apoiando. Então, acho que vai muito da família, assim, sabe? Apoiar a criança e falar, olha, eu sei que a situação tá difícil agora, mas vai melhorar, é só um dia. Aí, voltou. É, Mas eu falo, voltando lá à fiquei... pergunta, né? Acho que ela não deve desistir, assim. Tem que batalhar, não desista dos sonhos. Eu tive essa fase, nunca pensei que eu ia estar onde eu tô hoje, mas eu vejo que tudo que eu passei, tudo que, né? Esses dias de tipo, eu quero desistir. Eu não deixei levar, né? Me levar por isso. Eu passei por cima e falei, não, só um dia, só uma fase, eu vou conseguir. Eu acho que isso, né? Mostrou e hoje eu tô aqui
Eu acho E é, e é questão de rotina, né? Nem todo dia é bom, nem todo dia também é sim, ruim. é, Então, tipo, vai passar, né? exatamente. Tipo, Nem todo dia você vai estar feliz, radiante, assim. Tem um dia que você vai estar mais, né, triste, não vai querer falar com ninguém, não vai querer treinar, ou vai treinar, mas não vai dar aquele 100%, assim, sabe? Acontece. A gente tem que superar dia após dia. o pessoal tá perguntando se você prefere saltos, equilíbrios ou pivô. Eu Como fala prefiro pivô? pivô. Pivô normal. Pivô. Eu prefiro pivô. Depende dos pivôs, né? Mas eu gosto de pivô panchê e giro fouetté. E equilíbrio, eu gosto de equilíbrio panchê. O que é um pivô desse que Panchê, você falou? É. panchê, ele é assim, a gente aqui, a perna sempre tá, né, reta, o tronco aqui assim, tipo, como se fosse aqui o calcanhar, né, no chão, o pé e a cabeça. Então a gente gira assim. Tipo, Ah, sim. um pouco difícil explicar, mas esse é É o o nome panchê. técnico, É. entendi. De ver na série, agora que você explicou, eu sei qual é. Ah, então. Mas pelo nome, eu não É, reconheci. os nomes são bem difíceis, assim, tem até coisas que quando as pessoas falam, eu fico, ué, mas que movimento é esse? Porque dependendo de cidade ou estado, o nome muda, assim. Então a gente um pouco se perde também. É complexo, né? Você vai sempre aprendendo, né? Sim, Eu amo ginástica, adoro estudar e tudo mais, mas tem um monte de coisa que eu não sei. E aí eu pergunto pra vocês mesmo, tipo, mas sim, qual que é esse movimento? E como faz não sei o quê? é bem assim. Código de pontuação, que é muito difícil. Pra gente já caminhar É. pro final, Uhum. antes do Instagram me derrubar, eu queria saber duas coisas de você. Primeiro, eu queria que você falasse sobre as coisas que você faz além da ginástica, assim, nas horas vagas, o que você gosta de fazer, o que você se ocupa, quais são as coisas que você gosta de fazer? Quando, né, eu tenho um tempinho de respirar, né, eu gosto de estar sempre com meus amigos, assim, sabe? Tenho um ciclo de amizade muito assim, os amigos que me apoiam bastante, então sempre eu gosto de estar sempre perto deles. Eu adoro dançar, assim, não danço muito bem, mas eu sempre, né, adoro dançar e estar perto da família, eu acho que isso é muito bom. Eu gosto de fazer muitas coisas com eles, assim, tanto que sempre quando eu chego de competição, eu chego muito cansada. Eu falo, gente, vamos para um lugar que não tenha, nem pegue celular, assim, vamos pro meio do mato. Daí eles falam, vamos. Então Detox. a gente se reúne, então eu gosto de fazer muita coisa junto com eles, assim, eu gosto de estar sempre rodeada de pessoas, assim, sabe, que eu gosto de estar perto de mim. Então, eu faço isso quando eu tô livre, assim. E seus sonhos, tanto pessoais quanto profissionais de ginástica e tudo mais, quais são, assim, as suas metas, assim? As minhas metas como atleta, né, é chegar numas Olimpíadas. Eu acho que o trabalho que eu tenho feito, né, acho que a gente tem condições de estar numas Olimpíadas. Eu não sei, eu não posso dizer, eu vou estar na Olimpíada de 2021, que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Quem sabe da de Uhum. 2024. Então, assim, eu acredito que eu tenho potencial de estar numa Olimpíadas e a gente está trabalhando por isso. E um sonho pessoal é poder fazer direito, ser advogada. Então, é, é isso. São as coisas que você quer do futuro. Sim, as principais, assim, sabe? São essas. Várias pessoas mandaram perguntas que a gente não vai conseguir responder. Eu quero agradecer todo mundo que participou. A maioria delas a gente conversou, porque a gente bateu papo aqui 1 hora. Se deixar, a gente vai embora, É, mas eu queria te agradecer por topar ter conversado com a gente. Nesse momento, a gente sabe que vocês são muito importantes para a gente conseguir estar fazendo essa cobertura e estar perto de vocês. Pode sempre contar com a gente, para quem não sabe, www.olimpiadatododia.com.br. Todas as notícias do esporte olímpico e paralímpico. Eu queria te agradecer. eu que agradeço pelo convite, né? E também agradeço todo mundo que participou, que interagiu com a gente. Tentei passar um pouquinho, né, de como é a Bárbara Domingos, sobre a minha vida. Eu sou um pouco tímida, então às vezes, né, eu posso ter
Me Imagina, bananada foi um pouco pra eu excelente. falar, mas é o meu jeitinho. Mas espero que tenham gostado. Obrigada também a todo mundo que me manda mensagens, o carinho que vocês têm comigo. Eu agradeço a todos. Tento responder todo mundo, né? Mas infelizmente tem coisas que, né, vem muita gente, daí eu Uma não consigo balança. responder. Mas eu sempre tô tentando responder um pouquinho, nem que já tenha passado, né? Sempre dou uma curtida ali. Mas muito obrigada mesmo, obrigada pelo convite. Adorei estar aqui participando da live da Olimpíada Todo Dia. E até uma próxima, a gente vai conversando, que depois eu quero saber se você já tá melhor, quando você vai voltar a competir, tá bom? Tá bom. Obrigada. Um beijo, se cuida. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.